Boa noite para você de casa. Primo estupra irmãos de 7 e 9 anos. É isso mesmo. Pai foi preso porque teria sido conivente e irmãos foram levados para um abrigo. Polícia segue buscas para prender assassinos que executaram um jovem no Jardim Aquários, em Patos de Minas, com 4 tiros na nuca. Briga de vizinhos termina com mulher baleada e muita polícia no bairro Quebec. Acidente de trabalho, nós vamos mostrar que um homem morreu esmagado ao ser prensado por uma peça de quase 1 tonelada. Motorista de caminhão tenta passar por ponte em Major Porto, mas estrutura cede e veículo cai em Ribeirão. Você vai ver que moradores afirmam que as condições da passagem eram precárias. Vamos mostrar ainda que no final de semana os trabalhos para os militares do Corpo de Bombeiros foram muitos. Foram 15 focos de incêndio registrados e a semana começou com o mesmo problema em Patos de Minas. De longe era visível a cortina de fumaça no prolongamento da Avenida Fátima Porto. Vamos mostrar também que moradora do Quebec tem surpresa. Vermes saíram junto com a água da torneira. Moradores do Jardim Paulistano e Cidade Nova querem fim da prostituição nos bairros e prometem mostrar caras daqueles que são frequentadores de bordéis. Você vai ver ainda política movimentada no fim de semana. No domingo, Béia Savassi foi escolhida pelo DEM como candidata a prefeita de Patos de Minas. E na convenção do PT, Águida Helena tem nome confirmado para disputar o Executivo Municipal. Confirmados mais 18 casos de Covid-19 em Patos de Minas. Estado pede cautela para flexibilização. E temos ainda o número de aumento dos infectados. Essas e outras informações você confere a partir de agora no NTV News. Um homem de 35 anos morreu enquanto trabalhava nesta segunda-feira em Patos de Minas. Ele foi esmagado por uma peça de caminhão de quase 1 tonelada. Quem tem as informações é o repórter Rafael Ribeiro. Infelizmente, esse acidente fatal aconteceu na tarde desta segunda-feira, nesta oficina mecânica que fica aqui no bairro Campos Elíseos, ao lado da Avenida JK, em Patos de Minas. De acordo com as primeiras informações da polícia, esse homem, que foi identificado como Fabrício Moura Machado e tem 35 anos, estaria prestando serviço, dando manutenção em uma carreta, quando, infelizmente, o acidente aconteceu. Ele estaria parafusando um pistão hidráulico. Ele teria colocado um tripé para auxiliar no trabalho. Só que, infelizmente, esse pistão teria caído sobre ele. Pesando aproximadamente 700 quilos, ele não aguentou e acabou falecendo na hora. O SAMU chegou a ser acionado para vir até o local, mas quando eles chegaram aqui, notaram que Fabrício estava já sem vida. A perícia está fazendo os trabalhos técnicos, muitas pessoas saem e entram, todos aí sentidos com o que aconteceu. Afinal, o Fabrício, ele trabalhava nessa oficina aqui, né, prestando serviços aí para ônibus, caminhão, para carros maiores. Inclusive, deixou todo mundo impactado, chocado com esse acidente. As imagens são do Soneca. Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. O motorista de um caminhão capotou ao tentar atravessar a ponte do Ribeirão Chumbo, próximo a Major Porto, nesta segunda-feira. A ponte não suportou o peso do veículo e cedeu, mas segundo os moradores, as condições da ponte já eram precárias. O motorista de um caminhão transportava milho para uma empresa de rações de Carmo do Paranaíba quando sofreu o acidente. Ele vinha de uma fazenda sentido Santa Maria Major Porto, com destino a Quintinos, e ao passar pela ponte Nego do Fulô, no Ribeirão Chumbo, a ponte não suportou o peso do veículo, com cerca de 30 toneladas, e despencou. O caminhão ficou capotado no barranco e o motorista precisou ser socorrido por moradores da região. Ele foi levado para um hospital particular de Patos de Minas e reclamava de dores na região da clavícula. Ainda conforme os moradores, a estrada que liga os distritos de Santa Maria, Serra da Quina e Major Porto tem um fluxo intenso de veículos de grande porte, que passam por ali para transportar ração, além de leiteiros e até ônibus escolares. E que tanto a ponte quanto a estrada já estavam em péssimas condições há bastante tempo. Situação precária, né? Muito tempo, já o povo já vinha reclamando, com medo de passar na ponte, e nenhuma atitude foi tomada até agora, né?
O que esperam é que o fato sirva pelo menos para uma solução. A gente espera que a situação agora, depois da situação que a gente está vendo aqui, a gente espera que tenha resultado e que eles tomem uma providência qualquer, né? Em nota, a Secretaria de Obras Públicas disse que enviou um servidor ao local para avaliar as condições da ponte. A interdição da passagem e a sinalização para evitar novos acidentes foram providenciadas. A Prefeitura ainda prometeu consertar a estrutura nesta terça-feira. A polícia segue as buscas para prender os autores de execução de um jovem de 21 anos no Jardim Aquários, ocorrido neste domingo. Ele foi morto com 4 tiros na nuca. Renato dos Santos do Amaral, de 21 anos, mais conhecido como Champa House, estaria de moto com a namorada na Avenida das Paineiras, no bairro Jardim Aquários, em Patos de Minas. Em certo momento, na noite deste domingo, foi surpreendido por diversos disparos de arma de fogo. A namorada da vítima estava na garupa, se assustou e fugiu do local. De acordo com a perícia da Polícia Civil, foram 4 tiros na nuca de Renato que foram fatais. O pai de Renato é pastor evangélico e ministrava um culto no bairro Nossa Senhora Aparecida, quando recebeu a notícia no meio da celebração. De acordo com a Polícia Militar, a vítima é bastante conhecida no meio policial e já possuía diversas passagens. Esse indivíduo ele possui várias passagens pelo mundo do crime. Homicídio, tráfico de drogas, roubos. Então ele era considerado um indivíduo que estava em grupo de risco pelas atividades que ele desenvolvia aí no mundo do crime. Tanto é que ele foi alvejado aí, conforme a perícia técnica, por 4 disparos aí letais. A Polícia Militar segue empenhada para descobrir a motivação do crime e também chegar até os possíveis suspeitos da morte de Renato. As diligências elas continuam em andamento, desde ontem na hora do fato. Temos informações que o indivíduo deixou uma bicicleta, informações que estava em uma moto. Então as informações ainda estão desencontradas, mas no tocante ao cometimento do crime, temos alguns suspeitos que já estão sendo verificados, tratados em diligências para fazer a elucidação desses fatos. De acordo com o capitão Aurélio, apesar de ter mais um homicídio registrado na cidade, se comparado com 2019, o índice de homicídio caiu em Patos de Minas e a Polícia Militar tem trabalhado de forma efetiva para combater esse crime. Mesmo com esse homicídio, nós estamos com redução dos números, ou seja, em comparativo com o ano anterior, nós estamos reduzindo os homicídios em 30%. Essa é a 24º homicídio que acontece, e o ano passado nós tivemos 36 no mesmo período, então está tendo uma redução significativa. Nós temos núcleos de prevenção ao homicídio, nós temos intervenções a serem realizadas em pontos já denominados através de planejamentos. Então tudo que estamos fazendo é no intuito de melhorar a qualidade de vida para a população patente. Já já nós vamos mostrar que convenções partidárias definem mais candidatos à Prefeitura de Patos de Minas. Final de semana de trabalho para militares do Corpo de Bombeiros. Foram 15 focos de incêndio registrados e a semana começou com o mesmo problema em Patos de Minas. Agora a gente fala sobre a corrida à Prefeitura de Patos de Minas. O Democratas anunciou Béa Savassi como candidata ao Executivo durante convenção neste domingo. O atual prefeito José Eustáquio teve sua chapa anulada em nota de repúdio do partido. A convenção do Partido Democratas neste domingo contou com a presença de muitas autoridades e nomes conhecidos na política de Patos de Minas. Dentre os aliados estavam o atual vice-prefeito Paulo Mota, Elmiro Nascimento e os antigos adversários Humberto Soares e a vereadora Dalva Mota, que declararam apoio à candidatura. O atual prefeito José Eustáquio também era candidato, mas o partido optou por Béa Savassi.
O atual chefe do executivo deu apoio ao candidato Arnaldo Queiroz e não compareceu ao evento do atual partido, recebendo nota de repúdio do Democratas. Maria Beatriz de Castro Alves Savassi, mais conhecida como Béia Savassi, é natural de Patos de Minas. Em outubro de 2004, foi eleita para o cargo de vice-prefeita ao lado de Antônio do Vale Ramos, na gestão 2005-2008, e foi a primeira mulher eleita prefeita do município em 2009. Atualmente, exerce seu terceiro mandato como vereadora pelo Partido Democratas. Ao seu lado, o vereador e professor Brás Paulo foi lançado como vice-prefeito. O partido anunciou que até o prazo definido poderá fazer mais coligações com partidos. Nós abrimos espaço para todos os candidatos à Prefeitura de Patos de Minas logo após a confirmação de nomes em convenções, como aconteceu com Falcão e Arnaldo Queiroz. Béia Savassi disse que não poderia participar hoje por ter compromisso em outras convenções, mas que na quarta-feira prometeu que estará conosco, aqui no NTV News. A gente vai aguardar. Na convenção do PT, feita de forma remota neste domingo, Águida Helena foi confirmada como candidata a prefeita de Patos de Minas. A convenção definiu ainda o nome de Aurélio Pinheiro como candidato a vice-prefeito. O Partido dos Trabalhadores lançou nesse domingo a sua candidatura para as eleições municipais 2020 em Patos de Minas. O evento foi realizado de forma remota com uma live na internet, quando foi definido que a servidora Águida Helena Vieira é candidata a prefeita da sigla, juntamente com o advogado Aurélio Pinheiro, candidato a vice-prefeito na chapa. Águida Helena é presidente do PT, servidora pública efetiva do Estado e trabalha no Hospital Regional Antônio Dias. Natural de Patos de Minas, com 52 anos, a candidata é mãe de 3 filhos. Sobre possíveis coligações, Águida Helena disse ao jornalismo da NTV que está conversando com partidos da esquerda e progressistas. A chapa também lançará candidatos a vereador e informou que aguarda os registros para as divulgações. Águida Helena também foi convidada para participar ao vivo conosco no NTV News, mas disse que antes precisa ter a confirmação do registro da candidatura e fará a entrevista assim que isso acontecer. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados pelo menos 15 vezes nesse fim de semana em Patos de Minas. Foram registradas muitas queimadas, 2 de grandes proporções. As queimadas que aconteceram neste fim de semana deixaram rastros do estrago causado pelas chamas. Nessa vegetação, próxima das chácaras Pôr do Sol, muitos hectares foram devastados pelo fogo. O Corpo de Bombeiros usou todo o efetivo e contou com o apoio de moradores, mas o tempo seco e o vento dificultaram o trabalho, alastrando ainda mais as chamas. De acordo com a tenente Carla, foram horas de trabalho para combater a queimada no local. A gente está num período, de seca, e com o vento, e a umidade relativa muito baixa, qualquer fagulha pode provocar um incêndio de grandes proporções, Então, e demanda, um tempo muito grande para a gente estar combatendo, dependendo da extensão que atinge. Além desta, outras ocorrências de queimadas e incêndios foram atendidas pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ao todo, foram 15 chamados no fim de semana. 15 ocorrências foram incêndios florestais, Nós tivemos outras ocorrências, mas de incêndio florestal foram 15, só esse final de semana. De acordo com os dados de 2018 e 2019, até o final de agosto, os números deste ano já superam os anos anteriores, registrando uma alta considerável nos índices de queimada na região. O número já foi bem maior que em 2018, A gente não ultrapassou em números ainda 2019, mas com certeza, até o final do ano a gente vai ultrapassar, esse número de atendimentos em incêndios em lotes vagos, incêndio em vegetação. Recentemente, o governo federal decretou a proibição de queimadas em todo o território nacional pelo prazo de 120 dias. O texto foi publicado no Diário Oficial da União, uma decisão acertada em tempos de pandemia. Visando minimizar esses casos de fogo sem controle, Nós temos visto que
nesse período, né, nessa época do ano, esses casos sobem muito. Então, demonstra uma preocupação, acredito eu, do nosso governo federal para tentar minimizar todos esses danos que são gerados através dessas queimadas. Por isso, algumas recomendações devem ser seguidas por toda a população. A responsabilidade é de todos nós, né? É do Corpo de Bombeiros, é do cidadão, é do proprietário. Então, a gente solicita, né, para os proprietários de lotes vagos que não deixem acumular lixo, né, ali naquele lote, manter sempre limpo, né? Aos proprietários de chácaras, de fazenda, a gente pede para eles manter os aceros, né? Principalmente ali próximo às residências, né? Próximos aos galpões, onde ficam os equipamentos, as máquinas, né? Porque no caso de incêndio, tendo o acero, dificilmente vai atingir esses locais. E para os cidadãos, né, que estão tanto na cidade quanto nas rodovias, né, evitar jogar uma quimba de cigarro, né, num terreno, na margem da rodovia, para evitar esse tipo de ocorrência. Pois é, na tarde desta segunda-feira, o fogo causou estragos em uma vegetação que fica ao lado do prolongamento da Avenida Fátima Porto, em Patos de Minas. De longe foi possível enxergar a cortina de fumaça. O fogo teve início no final da tarde desta segunda-feira, em uma área de vegetação que existe ao lado do prolongamento da Avenida Fátima Porto, em Patos de Minas. De longe, era possível ver a cortina de fumaça, que foi flagrada pelo nosso cinegrafista Gustavo Brito. Pessoas que passavam pelo local acionaram o corpo de bombeiros, com medo de que o fogo se alastrasse pelas casas que existiam ao lado da vegetação. Os militares usaram um caminhão bomba-tanque para apagar as chamas. De acordo com o corpo de bombeiros, uma mulher que seria suspeita de botar fogo no local foi presa em flagrante pela polícia militar. Colocar fogo em terreno baldio e pastagens é crime. É um absurdo, né? Total absurdo. A gente vai dar um intervalo e daqui a pouco vamos falar do Atlético, que venceu no domingo, e do Cruzeiro, que recebeu o reforço de Marquinhos Gabriel de volta à Celeste. E moradora do Quebec tem surpresa: vermes saíram junto com a água da torneira. Uma dona de casa encontrou vermes na água ao abrir a torneira. O jornalismo da NTV foi em busca de respostas para essa situação, que pode inclusive provocar problemas de saúde. Ao abrir a torneira, uma moradora do bairro Quebec se deparou com esses vermes na água. Em nota, a Copasa informou que a água distribuída em Patos de Minas atende aos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde, passando por um rigoroso processo de controle de qualidade mediante a realização de análises antes, durante e depois do tratamento. A companhia salienta ainda da necessidade da limpeza das caixas d'água. A Vigilância Sanitária disse ao jornalismo da NTV que um biólogo esteve na casa e tudo indica que o problema foi mesmo causado pela sujeira na caixa d'água. O cansaço, depois de 7 semanas no ritmo intenso, com jogos 2 vezes por semana, cobrou a conta para os jogadores alvinegros neste domingo. A partida contra o Bragantino no Mineirão não foi nada fácil, mas o Atlético venceu por 2-1, a 4ª vitória em casa, mantendo aí 100% de aproveitamento como mandante. Com o placar e o tropeço dos times que estavam na parte alta da tabela, o Galo assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Em um jogo com poucas criações e sem inspirações ofensivas, o Atlético mostrou o evidente desgaste físico e até mesmo desarranjo na parte técnica. Que o diga Eduardo Sacha, machucado durante disputa de bola, jogou de touca. Inacreditável, mas perdeu o pênalti e depois marcou, mas estava impedido. Antes desse entrevero, num cruzamento perfeito de Arana de escanteio, o zagueiro Hever subiu alto e marcou 1-0 para o Atlético. O gol de empate do Bragantino foi de Alejandro. Na reta final, Keno cruzou e Savarino chutou forte. E o goleiro defendeu a bola já dentro do gol. 2-1 Atlético.
Uma vitória que o Galo chegou a 18 pontos em 9 partidas. E com os resultados de outras equipes, na disputa pela parte alta da tabela, o Atlético assumiu a vice-liderança. Um jogo a menos que o líder internacional. Quem ficou à beira do gramado foi outro Jorge, o Décio. O outro Jorge, o Sampaoli, sofreu expulsão em partida anterior e teve que assistir a essa pela arquibancada, solitário. Eu primeiro quero dar parabéns a todos os jogadores por el esforço feito, muito importante foi isso. Sí, hoy quedamos bien posicionados por los resultados de otros juegos y bueno, es importante. Esto el torneo es muy longo, pero partir jogo a jogo é importante ir sumando pontos. O Atlético terá praticamente uma semana para se recompor depois da maratona de 7 semanas com jogos às quartas e domingos. O Galo enfrenta no sábado o Atlético Goianiense às 9 da noite, na casa do adversário. Depois de 7 semanas com muitos partidos, 14 partidos seguidos, pueden descansar los jugadores. Hoy se vio que el team luchó, estaba un poco cansado, pero el team en los últimos minutos, aún cansado, íbamos a buscar la victoria y sucedió por la voluntad de los jugadores. O Cruzeiro teve folga no domingo, porque sabe que a semana será de treinos intensos. No próximo sábado, o time celeste enfrenta o Lanterna da Série B e pode ter novidades no elenco. Marquinhos Gabriel rescindiu o contrato de empréstimo com o Atlético Paranaense e está de volta à Toca da Raposa. O meia até treinou nesta segunda-feira e quer ganhar ritmo de jogo para ajudar a equipe celeste. A gente está voltando aqui para ajudar o clube a subir para a primeira divisão, que é o grande objetivo do clube. Muito motivado, hoje o primeiro treinamento. Fiquei algumas semanas sem treinar, então acho que preciso de alguns treinamentos ainda para poder ajudar nos jogos, mas assim que eu estiver pronto vou dar sempre o meu máximo para ajudar a instituição a seguir o caminho dela, que é voltar à primeira divisão. Marquinhos sabe da situação complicada da Raposa, mas assim como o Kaká, foco nas vitórias. Estava vindo de uma sequência muito ruim, né? Sem vitórias, e essa vitória foi muito importante, né? Para dar uma aliviada, que parece que o time estava carregando um pouquinho de um peso, né? Mas graças a Deus essa vitória veio. Agora é focar no próximo jogo e leve aí para o próximo jogo e em busca da vitória, fora de casa, mas a vitória vai ser muito importante para a gente. O próximo compromisso do Cruzeiro é contra o CSA no próximo sábado, às 9 da noite, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O CSA é o lanterna da competição. Independente se eles estão mais embaixo, mas vai ser um jogo difícil fora de casa. O time deles é um time muito bom, um time muito forte também, tem bons jogos dentro de casa. E a gente vai com o único pensamento que é a vitória, né? Independente de quem a gente for jogar, a gente está representando um time grande, então mesmo jogando fora de casa a gente tem que buscar a vitória. Até porque a Raposa não tem boas lembranças aí de times alagoanos, não, né? Ano passado foi terrível. A seguir, a gente vai atualizar os casos de Covid em Patos de Minas e o Estado pede cautela para a flexibilização. Temor é pelo aumento de infectados. É hora da nossa análise de notícias e, novamente, com a jornalista Ludmila Bahia, que está a postos para a gente bater aquele papo sobre vários assuntos. Olá, Ludmila, boa noite. Semana começando quente, né? Olha, Odair, que semana que começou agitada e que calorão, hein? Boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o NTV News. Muito bem. Ludmila, para a gente começar então, vamos falar de Covid, né? Vamos fazer aquela análise da Covid, porque afinal de contas, já está na tela aí, inclusive, os dados da Covid atualizados de hoje, né? Nós temos aí esse percentual
de diferença entre o boletim de hoje e o de sexta-feira, né? Como a gente já falou aqui antes, Patos de Minas não publica boletins aos sábados e aos domingos. A prefeitura não faz esse serviço. Então aí nós temos na segunda-feira já uma diferença aí de diversos casos a mais desde o último boletim. Pois é, Odair, aí a gente comparando esses números, a gente percebe assim, um crescimento importante com relação aos tratados de Covid-19 em Patos de Minas, são mais 54 pessoas em relação ao boletim de sexta-feira, o último divulgado comparado com o de hoje. A gente percebe também uma queda de 34 pessoas em isolamento domiciliar, menos 2 pessoas internadas, menos 1 pessoa em leito de UTI. Óbitos, a gente percebe números iguais entre sexta e segunda-feira e mais 18 confirmações de Covid-19 no município nesse intervalo de 2 dias, o que coloca sempre aí Patos de Minas com relação à atenção sobre Covid-19. A gente percebe assim, uma manutenção no número de infectados e essa é uma das taxas utilizadas pelo Estado, esse é um dos referenciais e parâmetros utilizados pelo COES para determinar aí a questão de ondas, tanto para micro quanto para macro regiões. Lembrando que a gente está falando aí quando a gente fala de internações, a gente está falando aí do hospital público particular e hospital de campanha também, né, Ludmila? Nós temos aí esses números relacionados a moradores de Patos de Minas. Esse boletim se trata de moradores locais. Nós temos, inclusive, aí, vamos colocar na tela também, a taxa de ocupação hospitalar, né? Essa taxa aí que a gente vai monitorando, já está na tela aí para a gente também saber como é que está esse andamento, porque isso aí vai preocupando também, de acordo com o andamento. Você falou aí do número de casos que tem se mantido, né? Nós temos aí um número relativamente ocorridos de casos que vão se mantendo, que causa uma certa preocupação, mas essa taxa de ocupação de hospitais também está aí na tela para a gente analisar. Afinal de contas, nós temos aí diferença de 49 para 42, né? Desde o último boletim. Pois é, Dari, olha só, praticamente números inalterados com relação à sexta-feira. A gente tem apenas uma diminuição de internação. Isso somados casos suspeitos e confirmados somente de Patos de Minas. Com relação a percentuais de ocupação, tanto em leitos clínicos quanto em de UTI, a única redução discreta que a gente percebe é por conta de menos uma pessoa internada, um leve recuo aí com relação a esse percentual. Mas são números que sugerem aí uma atenção do município com relação à taxa de transmissão da Covid-19 no município. Taxa essa que precisa ser monitorada, taxa essa que nós, como cidadãos, precisamos ficar muito atentos, justamente com o nosso comportamento, né, Ludmila? Vou pedir para voltar aqui para mim, porque isso é um bom senso que a gente tem que ter, né, Ludmila? Justamente esse é um dos nossos temas hoje aí que você colocou para essa nossa discussão. E foi justamente isso que o secretário de Saúde de Minas Gerais pediu nesta segunda-feira, daí bom senso da população, porque flexibilização não é igual a voltar à normalidade, não é igual a não tomar nenhum tipo de medida preventiva à Covid-19. Ele alertou até para reuniões familiares, é preciso ter atenção com esse tipo de aglomeração também. Com a medida que as coisas foram andando, que o Minas Consciente foi identificando a possibilidade de haver um pouco mais de flexibilização, algumas pessoas têm confundido. Nós podemos flexibilizar um pouco com não precisar de adotar protocolos sanitários. Os protocolos, eles se mantêm e, neste momento, eles estão inalterados, ou seja, qualquer atividade que for ser realizada, ela tem que ser realizada sobre a luz do protocolo sanitário. De nada adianta se a sociedade não colaborar igual fez até agora. É muito importante que cada cidadão mineiro entenda que a epidemia não acabou. Nós continuamos em meio a uma epidemia de coronavírus. O que nós estamos tendo nesse momento é um bom desempenho, simplesmente isso, mas a epidemia não acabou. E nós vemos com clareza quando nós comparamos com países do hemisfério norte, quando nós comparamos com a Europa.
Lá eles tiveram um pico grande de casos, depois tiveram um vale e nas últimas semanas nitidamente os casos estão aumentando. Não é aceitável que haja aglomeração, não é aceitável que haja qualquer adensamento, que as pessoas se reúnam sem o mínimo de cuidado. É fundamental que todas as pessoas realmente entendam, tem que ter distanciamento. O ideal é usar máscara ao máximo, lavar as mãos, álcool gel. Se isso for feito, nós continuamos tendo um controle adequado da epidemia. Se isso não for feito, nós teremos um aumento de casos e, consequentemente, os indicadores do Minas Consciente nos mostrarão que haverá a necessidade de retornar nas zonas. O bom senso ele é fundamental. Se vai ter uma reunião na família, não pode ter uma reunião grande, não pode unir famílias que são de origem diversas e ficarem absolutamente todos desprotegidos no ambiente aglomerado. Então, esse tipo de cuidado, ele extrapola muito a capacidade do Estado, quando eu falo de uma forma global, de tomar conta do cidadão. Isso cada pessoa tem que ter essa noção, tem que levar a sério a doença. Tudo isso vem como bagagem, tá? Eu entendo perfeitamente que todos nós temos que ter bom senso e respeito a essas normas, né? Mas aí não sei se você vai concordar comigo, faz parte da bagagem e faz parte também dos trabalhos do próprio Estado monitorar e também fazer toda o levantamento de onde estão esses casos, essas situações mais críticas, né? É claro que os bares estão cheios, é claro que os locais de reuniões estão cheios, é claro que as famílias ficaram tanto quanto mais dispersas no sentido de não se aproximar mais. Com a flexibilização, vai vir essas reuniões, com essa flexibilização, muitos vão ter o respeito de não fazer aglomeração, mas a gente sabe que boa parte das pessoas simplesmente ignora devido a essa flexibilização, todas essas medidas de distanciamento e de prevenção. Concorda, não? Eu concordo, Daí. Sabe por quê? O Estado tem essa fala de reincidência, de voltar à atividade econômica ao mais normal possível de antes da pandemia. E quando ele enfatiza isso com reiteradas vezes, toda semana é o que o Estado propõe, é o que a gente percebe a cada novo mapa do Minas Consciente que é gerado às quartas ou às quintas-feiras, e essas falas sempre em voga, sempre à tona. E quando o Estado fala de normalidade às atividades econômicas, está imbuída aí também as atividades sociais em sociedade. Não tem como dissociar uma coisa da outra, mesmo que uma não esteja no bojo da economia, mas essas pessoas também movimentam a economia. Quando você diz aí, por exemplo, os bares lotados, essas pessoas, essa aglomeração, ou esse maior número de pessoas nesses locais estão fazendo aí um movimento social junto a esse tipo de setor da economia. Então, às vezes, não tem como dissociar uma coisa da outra. Bem observado isso que você coloca, viu, Odair? Mas, para o Estado, ele entende que, olha, flexibilizou, mas isso não quer dizer que você aí de casa deva se reunir, deva aglomerar. Mas uma coisa é importante, viu, Odair? É preciso que as pessoas melhorem, tenham mais cautela, porque a gente percebe numa frequência cada vez maior esse cansaço, essa exaustão com relação a essas medidas, mas que a gente sabe muito bem que elas vão se prolongar ao longo dos próximos meses. A gente espera muito que uma vacina saia o quanto antes, mas até lá a gente precisa de somar a esse esforço nessa luta contra esse vírus. Então, são medidas elementares para quem quer diminuir a taxa de contaminação, porque o Estado deixou claro, olha, a gente tem registrado agora um movimento de queda realmente em infecções, em mortes de Covid-19 no Estado. Mas o exemplo de outros países não são bons. Eles já viveram esse movimento
e a gente percebe que agora tem uma onda de nova explosão de casos, e a gente não quer passar por isso aqui. Então, vamos fazer o dever de casa todo mundo, porque precisamos. Mas o Estado deu o aval para que mais pessoas se aglomerem e estejam em movimentação constante. Então, são questões aí difíceis de dissociarem. O problema é que poucas pessoas entendem que o momento é de ficar mais atento a restrições. E a maioria pensa que a flexibilização significa que estamos todos imunes à doença, que é um grande erro, que é uma grande... a pessoa acaba se iludindo com uma situação como essa. Nós temos aí casos todos os dias acontecendo. Ludmila, deixa eu fazer um intervalo, a gente vai para o intervalo e volta já, para a gente continuar falando mais assuntos, trazendo mais informação aqui. Um desentendimento entre vizinhos terminou com uma mulher baleada na tarde de hoje no bairro Quebec. No vídeo, uma mulher desabafa sobre a insegurança e mostra como ficou a casa logo após o crime. Olha aqui pra vocês verem, gente, ó. Isso aqui é no Quebec. Vocês verem a situação, como é que tá o bairro aqui, ó. Sabe, onde com um pai e uma mãe de família não tem nem sossego pra ficar dentro da própria casa. A tentativa de homicídio foi registrada no final da tarde desta segunda-feira, na rua 23, no bairro residencial Quebec, em Patos de Minas. A vítima foi identificada como Cimara Angélica de Souza, de 33 anos. Ela foi resgatada pelo SAMU e trazida às pressas até o Hospital Regional de Patos de Minas. No vídeo, a mulher cita que a motivação do crime foi causada porque as crianças estariam brincando na rua. Versão confirmada pela polícia. Conta de criança aí pra vocês verem, ó. Uma coisa muito fútil, né? Aqui criança não pode nem brincar em paz. Aqui criança não pode sair na rua, não pode brincar, não pode ter infância. É uma discussão de vizinhos, né? Esse fato já vem acontecendo há algum tempo. Esse autor, né, esse senhor que efetuou os disparos, inclusive hoje, no período da tarde, teve uma discussão entre os vizinhos. A polícia militar foi acionada, né, compareceu ao local, fez o registro do fato, né, acalmou os ânimos, mas agora no final da tarde, né, as crianças, né, filhos da vítima, estavam brincando. Esse senhor, esse autor que efetuou o disparo, não gostava do barulho dos gritos das crianças, né? Então os familiares entraram em luta corporal, esse senhor adentrou a residência, né, ele apoderou-se de uma arma de fogo, voltou e já efetuou um disparo de arma de fogo no abdômen dessa mulher, né, dessa vítima, e de outro que acertou no braço. O estado de saúde dela ainda não foi revelado pelo hospital. Para não atrapalhar o trabalho da polícia, o nome do suspeito não foi revelado. Agora, os militares trabalham para fazer a prisão dele. Ele fugiu, né? E as viaturas estão em rastreamento tentando localizar esse autor. Já foi identificado, né? É autor, briga de vizinhos. Na parte da tarde, né, já foi registrada uma ocorrência no local. E agora é rastreamento e tentar localizá-lo. Pois é, Ludmila, desentendimento entre vizinhos que aí terminou dessa maneira, né? Ou pelo menos resultou nisso daí, na quase morte de uma vizinha com 2 tiros, baleada por 2 vezes. Inclusive vizinhos lá, pessoas próximas, contaram que não é a primeira vez que eles entram em atrito não, e que isso já foi parar até na justiça. Pois é, Odair, o quão grave é isso, não é? Brincadeira de criança ocasionar essa circunstância. Uma mulher baleada por conta disso. Parece tão fútil, tão pequeno, resolver de outras formas não seria a melhor solução? Tamanha ignorância, tamanha falta de paciência, de cordialidade, de diálogo, o mínimo que se pede, diálogo, e a gente vê cada vez mais pessoas intolerantes a isso. Que situação, a gente espera aí que esse sujeito seja preso o mais rápido possível e punido com o rigor da lei. Precisamos de paz, né? Principalmente perto de vizinhos ali, pessoas próximas, onde uma depende da outra quase que sempre, né? Agora a gente muda de assunto, Ludmila, porque tem uma polêmica que vem de moradores que estão revoltados com uma grande movimentação ali nos bairros Jardim Paulistano e Cidade Nova. A gente vai mostrar esse material agora, porque eles tomaram uma medida drástica sobre isso. Eles se uniram, confeccionaram diversos anúncios ou faixas que ameaçam colocar na internet a identificação de placas de veículos de pessoas, né, que frequentam ali o local. E a gente traz esse material aí que gera muitas discussões.
Os dizeres no banner deixam bem claro que quem for visitar algum prostíbulo por aqui terá foto e placa do veículo publicadas na internet. Ao entrar neste bairro, você está sendo monitorado. Usuários do comércio de prostituição terão veículos e placas divulgados em redes sociais. E finaliza: rede de vizinhos protegidos. Uma atitude drástica dos moradores que se uniram através de uma vaquinha online na internet, conseguiram uma quantia de R$600 e confeccionaram as placas. A intenção é acabar com a grande movimentação de pessoas que existem aqui, principalmente durante a noite, nas casas de prostituição. São várias aqui no bairro. A nossa equipe tentou ouvir alguns moradores do bairro que não quiseram gravar entrevista. Mas eles afirmaram que as casas de prostituição perturbam, principalmente durante a noite. Os cafetões se defendem e dizem que o funcionamento das casas não incomoda. Sim, a gente respeita, tanto é que a rua é monitorada pela viatura da polícia. No dia que a gente esquece, realmente está mais alto, a viatura chega e abaixa o som, pode continuar trabalhando normal, mas abaixa o som. Então a gente está sempre dentro da lei. Nessa época de pandemia, a gente trabalha honestamente, com alvará, tudo certinho, então o pessoal sempre vai querer procurar um lugar para se divertir no horário certo, abre às 21 horas, encerra às 5 horas, então todo mundo vem para poder se distrair conforme a lei. Só aqui no bairro Jardim Paulistano, em Patos de Minas, existem 7 casas de prostituição. Segundo os gerentes dela, alguns donos disseram que essa situação vai constranger muitas pessoas, porque não é todo mundo que para na rua e realmente entra para casa para fazer o consumo de bebidas e aproveitar a noite com as garotas, não. Existem outros serviços, como o de aplicativo de transportes, o de comida e outras questões, como entrega de alimentos aqui no local. Sim, com certeza. Até a moça que faz a nossa unha hoje não queria vir, faz a unha minha de mais 12 meninas. Não queria vir por causa disso, com medo de sair placa, de divulgar placa. Esse motoboy afirma que se sente incomodado em vir fazer entregas no local depois da decisão dos moradores. Ele não pode estar expondo uma coisa que eles não têm certeza do que realmente a pessoa está fazendo. Para essa advogada, se os moradores cumprirem o que estão prometendo, ou seja, publicar as fotos dos veículos de clientes nas redes sociais, isso pode gerar sérios problemas na justiça. Quando da divulgação da placa do carro ou da imagem do carro com a imagem da pessoa, todos esses dados são considerados dados sensíveis pela legislação. Inclusive, essas pessoas que eventualmente visitarem esse local, que é uma via pública, podem vir a ser vítimas, então, de quaisquer dos crimes contra a honra previstos no Código Penal, como calúnia, difamação ou injúria. Lembrando, inclusive, que ocorre o aumento de 1/3 para os crimes contra a honra que forem divulgados nas redes sociais, pelo entendimento do artigo 141, inciso 3 do Código Penal. A advogada ainda faz uma sugestão para os responsáveis que encontraram uma forma inusitada de protestar. Para ela, a melhor saída é resolver o problema de maneira pacífica, com o apoio do município. O Plano Diretor do município de Patos de Minas é um instrumento legal que possui o objetivo de instrumentalizar a política de desenvolvimento, atendendo inclusive às aspirações da comunidade. Portanto, o correto seria o diálogo da população que se sente afetada por tais atividades com a participação efetiva do poder público, que é quem possui competência para gerir esse conflito. O Igor ironiza a situação e esse cafetão pretende recorrer da atitude dos moradores na justiça. Estão tentando chamar a atenção de uma forma que vai acabar até nos ajudando, porque querendo ou não, casa noturna nunca vai espantar os clientes, é um lugar de entretenimento que sempre vai ter mais e mais clientes. Porque o poste é uma coisa pública, então não pode sair colocando placa e tudo do jeito que você quiser. Se fosse assim, a gente mesmo podia arrumar uma placa de um poste ao outro da minha casa, contando o que é. Então a gente vai caçar nossos meios também, já sou nome de advogado, vamos ver o que a gente pode fazer dentro da lei, porque até então as nossas casas estão abertas, mas com alvará.
Pois é, Ludmila, aí tem a razão de cada um, né? Nós temos aí o lado daquele que se sente constrangido com a presença desse volume maior de pessoas ali, desses usuários, né? Desse serviço ali noturno, que frequenta essas casas noturnas. Tem o lado do próprio empresário, que ganha a vida com isso, né? E tem também o lado daquele que pode ser exposto em uma rede social por estar ali frequentando esses locais. É uma situação bem complicada, né? Aí são várias versões de vários lados, Odair, mas a gente percebe que os moradores tomaram essa atitude depois também de uma forma de diálogo frustrada. Então, foi uma forma de chamar a atenção do problema, colocar o holofote ali em busca aí de uma forma de não trazer transtornos para esses moradores. Mas essa questão da atividade proposta nesses bairros não é uma atividade irregular pela legislação brasileira. Em contrapartida, o que os moradores propõem a fazer com esses frequentadores, de expor essas pessoas, aí é uma questão de legalidade. Mas eles colocam aí, evidenciam esse problema da perturbação, que eles não aguentam ficar ou viver nessa situação, nesse meio, diante a essas provocações ou a esses problemas em consequência dessas casas noturnas, desses bordéis. Aí, Odair, a gente foi em busca também de uma resposta da prefeitura sobre o que ela vai fazer sobre essas questões. Até mesmo para saber se esses estabelecimentos, esses bares, esses bordéis, têm alvará de funcionamento. E a prefeitura confirmou que, com relação a isso, documentação legal, eles estão em dia, afirma que a prostituição não é crime no Brasil. Quanto à legalidade do funcionamento, não há, portanto, o que o município questionar desses proprietários de bares, mas tem a questão que a gente falou, da perturbação, desse movimento em que os moradores questionam e cobram uma providência. Aí sim ela tem que atuar, aí sim ela tem que buscar e ter uma forma aí de fiscalização. Aí a prefeitura disse, olha, a princípio não há aí uma forma legal de agir. Perturbação do sossego, que a gente sabe, tem como agir, não tem? Pois é, mas a prefeitura aqui disse que não tem uma forma legal, mas até onde a gente sabe, é muito clara a legislação nesse quesito aí. Mas que esse assunto foi repassado ao secretário de Desenvolvimento Social para uma avaliação de uma forma para contribuir para a redução do problema. É uma coisa tão burocrática, por isso que os moradores já tentaram um diálogo, buscaram solução, com certeza fizeram várias outras questões e nada foi feito. Então, uma forma de chamar atenção para esse problema que eles não toleram mais. Então, é preciso aí do órgão, do executivo municipal intervir nessa situação, bem como talvez até a própria justiça, quando eles se sentem perturbados, acionar a polícia para poder tomar as medidas e as precauções e outras providências com relação a esse problema. Então, Odair, de forma geral, é isso que a prefeitura fala, e ele fala, olha, não existe uma classificação municipal de atividade econômica, que é o CNAE, para casa de prostituição. Então, esses locais aí são bares com entretenimento, mas que vai ser feita aí uma avaliação para buscar uma forma de diálogo. O que a gente sabe que os moradores querem é uma solução para esse problema que incomoda. E certamente aí os donos desses bares, desses bordéis, têm que estar abertos a esse diálogo para que essa atividade proposta não cause aí nenhum prejuízo ou nenhum incômodo também a essas famílias, para que todos aí consigam viver em harmonia nesses locais. Mas perturbação, não dá para conviver com esse tipo de situação, não é, Odair? É verdade. Um dos entrevistados, inclusive, disse que estaria disposto a negociar isso, a ver quais são os pontos para poder fazer justamente uma reunião para chegar a um consenso. E a gente fica aí imaginando que isso não vai se resolver tão facilmente, não muito cedo, né? Eles vão ainda ter muito problema por ali. Ludmila, ainda mais quando não tem apoio aqui
do próprio executivo, e aí é que a gente fala, né? Talvez uma forma de buscar uma solução definitiva é o acionamento judicial. Que seria o balizador disso daí. Ludmila, a gente vai mudar de assunto, que agora tem um assunto muito triste para a gente tratar, de crianças que foram aí, sofreram um abuso sexual aqui em Patos de Minas, e a repórter Jéssica Andrade tem informações sobre isso, a gente vai acionar agora. Olá, boa noite. O que mais chamou a atenção nesse caso é que quem deveria proteger acabou sendo conivente com o crime. O caso aconteceu há cerca de 10 dias na comunidade de Curraleiro. Uma criança de 9 e uma de 7 anos, irmãos, teriam sido estuprados pelo primo de 16 anos. Elas chegaram a contar o caso ao pai, que ao invés de denunciar, acabou agredindo-as e maltratando-as. Ele foi preso na tarde desta segunda-feira. Nós conversamos com a Polícia Militar sobre esse caso. Bom, agora à tarde o Conselho Tutelar acionou a Polícia Militar lá na Chácara Pôr do Sol, né? E conforme o relato do Conselho Tutelar, 2 crianças, né? 2 irmãos, sendo uma menina de 9 anos e o seu irmãozinho de 7 anos, eles haviam sido vítimas de estupro de um primo de 16 anos. Né? Esse estupro teria acontecido na zona rural, na comunidade Curraleiro, num sábado, há 10 dias atrás. Esse primo havia pegado essas crianças, dado uma rasteira e executado o crime, né? E o pai tomou conhecimento, o pai dessas crianças, né? Em vez do pai tomar providências, ele pegou essas crianças e as agrediu com uma cinta, né? E no dia seguinte essas crianças novamente voltaram a ser estupradas. O pai trouxe essas crianças aqui para a cidade, né? E hoje o Conselho Tutelar nos acionou, né? A viatura policial compareceu lá às Chácaras Pôr do Sol, né? Efetuou a prisão desse pai, né? E foi negligente e também maus tratos, né, e foi conduzido pela delegacia de polícia. E agora as guarnições estão no encalço desse adolescente de 6 anos, o primo dessas vítimas, para que seja localizado e apreendido. Essas crianças, qual que é a situação delas agora e elas estão sob cuidados? Sim, o Conselho Tutelar, né, está com a guarda dessas crianças e também mais 2 irmãozinhos, né, idade menor do que essas 2 de 9 e 7 anos. Elas foram conduzidas para o hospital e depois para o abrigo. Chamou a atenção que quem mais devia proteger acabou agredindo e não ouvindo o que elas tinham a dizer, né? Sim, inclusive na nossa presença, né? O pai, ao invés de nos ajudar, ele pegou o telefone, ligou para o pai do autor, né, do menor infrator, e disse que a Polícia Militar estava no seu encalço. Né? Foi nessa ocasião que ele recebeu a voz de prisão. Esses casos são muito importantes, né? Até para as pessoas que denunciem, para evitar esse tipo de situação. Sim, não é uma situação muito boa, né? A Polícia Militar orienta para que, né, os pais, né, prestem atenção nas atitudes das crianças, no comportamento, né, que procure ajudar, né, que procure perceber a situação dessas crianças e que faça denúncia, né? Que seja um parente próximo, um vizinho, né? E quando acontecer isso, que procure a devida ajuda de médico, de psicólogo, também da Polícia Militar e Polícia Civil. Pois é, Ludmila, aí choca a situação, né? O que choca aí é essas crianças terem passado por isso e mais ainda a atitude do pai diante de uma constatação ou de uma possibilidade do relato dessas crianças, ele agir dessa maneira, né? Olha, é inconcebível, é um absurdo. Esse pai merece aí pagar as consequências, enquanto tutor, ao invés de zelar pela segurança, pela vida dos filhos, ele, ao contrário, ele agrediu os próprios filhos por essa situação abominável. Um menino de 7, uma menina de 9, estuprados aí pelo primo de 16 anos. Olha só que absurdo daí. A gente fica enojada com essa situação, viu? Tomara que a justiça que recolheu esses meninos, que estão aí no momento sendo monitorados pelo Conselho Tutelar, deem aí melhores condições de vida para essas crianças, depois de sofrerem tanto nas mãos desse tutor, viu? Precisam ser protegidas por outros, já que não foram protegidas pelo próprio pai, né? Ludmila, vamos então girar o nosso assunto, né? Já que esse assunto aí é realmente muito triste, a gente vai continuar acompanhando aqui com os nossos telejornais. A gente gira porque de que maneira que a gente lidar vai descartar o nosso lixo, os nossos resíduos no dia a dia? Isso é algo que nós
temos que ter atenção com relação a isso. Um trabalhador da coleta de lixo, ele sofreu um acidente de trabalho a manusear ali os resíduos que ele estava recolhendo, né? A situação ocorre mais vezes do que a gente imagina e com esses profissionais que fazem essa coleta de lixo. E a repórter Jéssica Andrade, Ludmila, ela vai falar desse caso aí pra gente. Estou de volta aqui com mais informações e agora a gente fala sobre um caso que foi registrado na sexta-feira aqui em Patos de Minas. Um trabalhador da área da coleta de lixo acabou sendo perfurado por uma seringa. E esse é um caso que acontece com frequência com esses profissionais. Eu vou falar aqui com o André sobre esse assunto. André, primeiro me diz sobre esse caso. Como que foi que aconteceu? Boa noite a todos. O coletor estava fazendo a coleta normalmente de lixo, né, na sexta-feira à noite, e foi pegar a sacola e ela estava cheia de material perfuro corante, né, cortante, a agulha mesmo. E aí teve a perfuração na mão, ultrapassou a luva, furou a luva e eu tive que socorrer levando para a UPA. Causa um transtorno muito grande para ele, porque é inconveniente, sente muito os efeitos colaterais, né, do coquetel, e ele fica em torno de 4 a 5 dias afastado do emprego. Vou conversar ainda aqui com a Kelly sobre esse assunto. Kelly, infelizmente, esse é um caso que a gente registrou na sexta, mas ele é frequente aqui no trabalho. Isso, ela é bem frequente. Esse foi na última sexta-feira, inclusive na segunda-feira da semana passada, na mesma semana, a gente teve outro acidente com perfuro cortante que foi numa casa, né? O gari coletor estava fazendo a coleta e se machucou com uma seringa, né, provavelmente de quem faz uso de insulina. O problema é que a gente às vezes não consegue identificar de onde é o lixo para que essas pessoas sejam responsabilizadas. Isso é uma dificuldade? Isso também é uma das nossas dificuldades, porque às vezes, como se coloca o lixo na porta da casa, a gente não tem certeza se o lixo é daquela casa ou não. Algumas vezes a gente consegue identificar. E aí a gente faz um boletim de ocorrência, né, com o endereço, tudo bonitinho. Às vezes tem algumas empresas que infelizmente fazem essa disposição inadequada desse tipo de resíduo, né? Não só de seringa de uso humano, mas também de uso veterinário. Como foi esse último da sexta-feira? Foi material de um consultório odontológico, né? Que até tem uma fachada muito bonita, a gente nem acreditou porque era grande a quantidade de material que não poderia estar armazenado e destinado como resíduo comum. Ele é considerado como resíduo especial. Aqui a gente noticia esse caso principalmente com a intenção de evitar situações desse tipo, né, Kelly? Então, normalmente quando o estabelecimento ele recebe um alvará para funcionar, ele já tem que ter esse projeto da destinação adequada do seu resíduo especial, né? E os estabelecimentos menores, que todos geram resíduo especial, eles têm via prefeitura a forma correta de armazenar esse resíduo e destinar de forma adequada. Para a população de forma geral que faz uso de insulina e outros medicamentos em casa, o mais correto fez o uso, gerou essa seringa que está contaminada de certa forma, né? Ele armazena numa garrafinha PET, numa vasilhinha de achocolatado, uma vasilhinha de margarina que consegue fechar tudo, coloca numa sacolinha, escreve lá como resíduo perfuro cortante, né? Porque aí os nossos garis coletores vão saber que tem que tratar com maior cuidado. Lembrando que esse tipo de material, ele também é coletado via posto de saúde pelas prefeituras, que a prefeitura faz essa coleta e destina de forma adequada. Muito obrigada pelas informações. Jéssica Andrade para o jornalismo da NTV. Pois é, Ludmila, aí falta consciência de quem está descartando esse resíduo, seja empresa ou seja pessoa física aí, de estar pensando em quem realmente vai pegar esses materiais, né? Me chamam de chato, mas eu tenho a mania de, se for descartar vidro ou outros materiais que cortam ou que perfuram, eu tenho a mania de ter o cuidado de colocar aquilo em pelo menos 2 garrafas PETs, pensando justamente em quem está lá do outro lado, que vai fazer essa coleta, né? E que pode se cortar, se ferir. E olha o risco que esse gari teve aí, que esse funcionário teve, de ter a mão ultrapassada aí, né? Perfurada por essa agulha. O risco muito grande de contrair uma doença, né? Que aí ele ainda vai ser monitorado para saber, porque pode ter sido contaminado de alguma forma. Daí, olha, que mais pessoas sejam chamadas de chata, assim como você, assim como eu, que tem
um mínimo de cuidado com o outro, porque isso é uma demonstração clara de preocupação com o próximo, com aquela pessoa que faz tanta diferença para o nosso bem-estar. Então, na hora que for descartar o lixo, seja chato como o Odair, seja chata como a Ludmila, mas faça um mínimo por aquela que promove o nosso bem-estar. E aí a gente está tendo empatia, a gente está tendo aí respeito por quem trabalha tão perfeitamente, porque você está ali descartando. A gente tem uma mania de achar que o lixo, depois que ele é descartado, não é mais nosso, mas é nosso sim. A seringa que você descartou é sua, vai continuar sendo sua. Só que alguém vai pegar aquele material e levar para algum local. Então tem que ter empatia e respeito, né? Com toda certeza. É o mínimo que a gente espera, o mínimo de civilidade e cidadania, viu, Odair? Muito bem. Ludmila, por hoje é só, né? A gente fica por aqui com o NTV News e com a nossa análise. Pois é, a gente termina por aqui. Hoje foi um dia cheio de muitas informações, mas deu para a gente dialogar de alguns desses destaques desta segunda-feira, que começou acelerada em Patos de Minas e também na região. Obrigada a você pela companhia. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Outras notícias você pode acessar o portal patosja.com.br. O NTV News fica por aqui, mas volta amanhã. Compromisso marcado, amanhã às 19 horas a gente se encontra neste mesmo canal. Obrigado pela companhia e até amanhã.